anos. Eu não sei qual foi a história da sua vida e como está sendo a sua vida neste momento. Querido, o meu coração se prende em Deus, a minha alma se envolve em Cristo. E eu estou aqui garantido pela graça de Jesus, não por mérito próprio, mas para dizer o quanto esse Deus é bom. Esse Deus que me amou e te ama, Ele quer se revelar para você, se você ainda não teve um conhecimento deste Deus. Eu estou falando de um relacionamento com o Deus que precisa ser Senhor na sua vida. Eu não sei o que tem estado no meio do seu tempo em primeiro lugar no seu coração. Eu quero aqui, na condição da palavra do apóstolo Paulo, dizer que o tempo da vida humana, na sua brevidade, como disse Salomão, deve ser utilizado para remir a cada ação, a cada atitude, a cada pensamento, a cada projeto. Nós precisamos se inclinar para as coisas espirituais. Mas de repente você pergunte qual é a espiritualidade verdadeira. Eita glória! Qual é o sentido genuíno da espiritualidade? Qual de verdade é a condição espiritual diante do pecador, perante ao Deus que é eterno? Diante de um Deus que tem uma moral santa, diante de uma palavra e de princípios absolutos. De repente você possa dizer que ninguém é perfeitamente santo, e isso é verdade. Não estou aqui a falar de um ser humano que toma o lugar em Cristo para substituir a Cristo. Isso seria uma heresia. Não estou aqui a falar de uma santidade aonde você vai deixar de ser pecador. Também não vou falar essa bobagem aqui. Não estou aqui a dizer sobre uma santidade aonde você não vai mais cometer erros e tropeços. Não, seria mentira, seria engano. Mas o que eu tenho aqui é a responsabilidade, com um sentimento de um coração agraciado por Cristo, não por bondade própria, mas pela bondade do Evangelho que me resgatou diante das minhas maldades naturais. Eu quero te dizer que existe sim uma lei de Deus para o ser humano, existe uma moralidade do Criador para o ser humano. E em meio à correria dos anos, em meio a uma sociedade que cresce em violência, que cresce em disputas, que cresce em pelejas, batalhas, lutas, perseguições, sofrimento, eu quero dizer para você que existe a condição de você abrir uma brecha, abrir os braços, abrir o seu coração, para que você possa ter uma liberdade espiritual, uma vida com o Senhor dos céus e da terra. O Senhor que deve ser Senhor no seu coração, o Senhor dos senhores, o Senhor de magistrados, juízes, o Senhor de autoridades públicas, o Senhor de todos. Apesar do livre-arbítrio, apesar das corrupções, apesar dos enganos, apesar das dores, apesar da falcatrua, apesar dos lixos morais, existe um Senhor que reina independente da condição da livre escolha do livre-arbítrio humano. Apesar também das nossas leis serem imperfeitas, existe uma lei perfeita. Apesar de se inclinarmos em nossos corações para buscarmos o que a vida assim oferece como proposta de prazer, e no final leva à morte, leva à destruição, leva ao afastamento de Deus, existe um Deus que está sobre todas as coisas, porque Ele tem poder sobre todas as coisas. Eu quero te dizer que Deus, Ele tem poder sobre todas as almas. Pelo Espírito de Deus, o profeta Ezequiel, ele disse que toda alma pertence a Deus. Um dia toda alma se prostrará diante de Deus, todo joelho confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E expressa a imagem de Deus. Se você quer conhecer o Deus invisível, olha pela fé para Jesus. Veja o que Jesus fez na terra. Jesus passou santos ensinamentos que são inegociáveis. Jesus passou santos ensinamentos
que importa para a vida do pecador. E qual é essa importância? É a salvação da sua alma. Qual é o preço da salvação da sua alma? É o derramamento do sangue santo